Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e a gente está começando agora mais um episódio do The Legals na Rocktronic, trazendo para você conceitos sobre direito para startups, para você que quer empreender e está pensando por onde começar. E hoje a gente vai falar da abertura da sua empresa. Especificamente a gente vai falar sobre tipos de empresa, tributação e sobre as providências práticas que você precisa tomar para poder finalmente abrir o seu negócio. Então, começando sobre tipos de empresa. A pergunta que eu mais recebo é qual é a diferença entre prestar serviço e vender produtos através da pessoa física, do microempresário individual, da sociedade de responsabilidade limitada ou da sociedade anônima. E aí, começando da prestação de serviços ou produtos através da pessoa física, e por que ela pode não ser a mais vantajosa. Vamos me usar de exemplo. Eu, enquanto advogada, se eu prestar serviços através da minha pessoa física, a minha média de tributação pode chegar a 40%. Já se eu fizer isso através de uma sociedade de advogados, eu posso começar pagando só 4,5% de imposto se eu for optante pelo Simples. Então, basicamente, a diferença entre prestar serviços ou vender produtos através da pessoa física ou de uma empresa é relacionada à tributação. Então, ok, escolhemos que a gente vai, de fato, utilizar a forma de uma sociedade empresária. Qual que é a diferença entre o microempresário individual, a limitada e a sociedade anônima? O microempresário individual tem dois pontos que a gente costuma chamar a atenção caso você opte em iniciar suas atividades através desse formato. O primeiro é sempre prestar atenção no limite de faturamento. Existe um limite de faturamento anual e aí é sempre interessante checar qual que é esse limite, porque ele pode ser alterado. Houve uma alteração, ele iniciou aí com R$5.000 mensais, agora é mais ou menos R$6.750 por mês, mas a gente considera o faturamento aí no ano. Por que é super importante? Porque se a gente supera esse valor de faturamento, a sua empresa é desclassificada, enquanto microempresário individual e passa para uma tributação de sociedade simples e não necessariamente tributação privilegiada, aí, como por exemplo através do Simples. Então isso pode gerar um impacto muito grande na sua empresa de uma hora para outra. Então, caso opte em iniciar suas atividades aí através dessa modalidade de microempresário individual, tem que ficar super esperto ou esperto aí com a questão do faturamento. E o segundo ponto é que o microempresário individual, ele não tem o que a gente tem nas outras figuras empresariais que a gente vai falar hoje, que é a limitação de responsabilidade aí do sócio. Significa dizer que você vai responder por tudo da sua empresa, inclusive, se tiver questões tributárias e trabalhistas principalmente, e dívidas em geral. Então, a gente sempre opta por modalidades que protegem o empresário, que protegem os sócios, já que sócio e empresa são pessoas diferentes e devem ser assim tratadas, A gente precisa preservar o patrimônio dos sócios, precisa também preservar a empresa. E aí as duas modalidades que a gente mais usa, porque existem várias outras, para poder formar as empresas, são a sociedade de responsabilidade limitada e a sociedade anônima. Falando de responsabilidade limitada, primeiro, sempre é importante ter em mente que ela é uma sociedade de pessoas. Significa que quem está ali naquela sociedade tem uma afinidade para poder ser sócio, para poder conduzir as atividades da empresa. Nela, a gente tem a limitação de responsabilidade, então desde que o dinheiro que a gente coloca na empresa, lá no capital social, tiver todo integralizado, desculpa aí pelo juridiquês, mas significa dizer que esse dinheiro está todo dentro da empresa, em palavras mais simples, a gente vai sempre respeitar a diferença aí do patrimônio dos sócios e do patrimônio da empresa. E essa modalidade de empresa, ela é mais simplificada para poder abrir,
e ela é a que a gente mais utiliza para poder iniciar os trabalhos, né, de uma empresa de base tecnológica, uma startup ou as empresas em geral. Nesse tipo de empresa, a gente pode optar pela tributação privilegiada. E aí, gente, por tributação privilegiada, não estamos falando só do simples, só das alíquotas, que são diferentes, né, e muitas vezes mais econômicas, mais baixas do que das empresas que estão fazendo apuração de tributos por outras modalidades. É muito mais simples também o dia a dia da empresa. É muito mais fácil para a gente poder emitir as guias de imposto que a empresa precisa pagar e para a gente poder fazer as declarações que a gente precisa fazer anualmente para poder demonstrar que cumpriu tudo certinho com o governo. E sociedade anônima, né? Como que ela vem, por que a gente às vezes utiliza ela com uma startup? Porque a sociedade anônima é o que a gente chama de uma sociedade de capital. Então ela facilita para a gente quando a gente vai captar dinheiro no mercado, né? E quando a gente vai ter sócios que não vão participar da tomada de decisão dentro da empresa, né? Então, por exemplo, investidores ou parceiros que vão participar da empresa, mas que, né, vão participar de uma forma diferente dos sócios fundadores, né? E o trâmite da empresa enquanto sociedade de capital é mais facilitado. Essa empresa ainda tem, né, uma diferenciação com relação à tributação, porque, por enquanto, ela ainda não pode participar do Simples, mas as tendências é que com a legislação da liberdade econômica e com a legislação de apoio e incentivo às startups que está aí para vir do governo federal, que a gente tenha a sociedade anônima simplificada, para a gente poder trazer a tributação privilegiada também para essa forma de empresa. E, enfim, né, tendo optado por uma dessas formas de sociedade, o que você precisa saber na prática, né, para poder abrir a empresa? Primeira coisa, você vai precisar de um endereço. E esse endereço precisa comportar a atividade que você vai fazer na sua empresa, seja prestação de serviço, seja venda de produtos. E aí, isso tem a ver com a zona do seu município. Normalmente, o local que você vai abrir a sua empresa, a gente precisa da guia de IPTU e com essa guia de IPTU a gente consegue verificar se aquele local consegue receber a atividade da sua empresa. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente consegue fazer isso automaticamente no site da Junta Comercial e no site da Prefeitura, que são integrados. Também com a legislação de liberdade econômica, a gente espera que exista uma relativização e que você e sua empresa possam se instituir em locais como residências, porque isso é super importante para quem está começando e porque para os negócios de base tecnológica, muitas vezes a gente é uma equipe com seus computadores e não necessariamente você vai ter todas as preocupações que normalmente a gente tem com empresas tradicionais, do tipo, a gente vai precisar ter um trânsito grande de pessoas indo e voltando, precisa de ter preocupação com relação ao corpo de bombeiros e risco de incêndio, precisa ter uma via muito grande para poder receber veículos, que é normalmente o que as cidades utilizam para fazer o zoneamento, para saber se sua empresa pode estar ali ou não. Como são empresas que a gente, geralmente faz as coisas através de tecnologia, a gente pode relativizar essa preocupação, assim como algumas outras preocupações do tipo licenciamento ambiental e questões dessa natureza que hoje em dia ainda atrapalham a abertura das empresas de base tecnológica, que a gente espera que mude em breve. A gente vai precisar também, que os sócios da empresa tenham aquela assinatura digital. Isso é super importante para a gente poder fazer o processo de abertura da empresa, que a gente faz simultaneamente aí na Fazenda Federal, estadual e municipal e também na Junta Comercial. Só lembrando que o registro na Fazenda Estadual só é necessário para as empresas que vão
ter venda e compra, né, de produtos e vão precisar apurar o ICMS. Então, na maior parte das vezes, as empresas de tecnologia, como prestam serviços, a gente vai poder pular essa etapa da inscrição estadual, mas a gente vai precisar, então, que os sócios tenham, né, que apresentem essa assinatura eletrônica e que a gente consiga ter também, né, documentos para comprovação, né, dos sócios, do tipo identidade, CPF, endereço, para poder juntar aí com os documentos relacionados ao local da abertura da sua empresa e o contrato social que vai precisar ser feito. É sempre importante ter em mente que quando a gente abre uma empresa, a gente precisa dos serviços de um contador. Então, nós advogados sempre andamos muito juntos com os contadores, eles são super importantes não só no processo de abertura, mas no processo de escrituração da sua empresa, que vai acontecer sempre, para a gente poder ter certeza que está tudo classificado certinho, que a emissão de notas fiscais vai ser feita da forma correta. Sempre a gente anda junto, o trabalho do advogado e o trabalho do contador. Enfim, pessoal, para poder abrir o seu CNPJ, essas são as dicas que a gente traz. Gostaríamos de ouvir as perguntas que vocês têm, as sugestões que vocês têm e aspectos que vocês gostariam que a gente explicasse mais nos próximos programas. E espero rever vocês em breve com mais dicas que a gente vai trazer para vocês. Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.